Samsung, pensando nos modelos celulares que talvez foram os mais aguardados de 2025. Ah, com certeza é o S25, né? Simplesmente A56 e A36. Talvez os celulares mais aguardados e talvez os mais pedidos da Samsung. Isso porque quando a gente fala de custo-benefício, essa linha meio que dominou o mercado. Sério, esses caras são absurdos. O A35 já com R$1.300 te entregava um processador absurdo, câmeras muito boas, uma construção divina e ainda uma tela Super AMOLED com 120 Hz. E o A55 nem se fala, ele era isso e um pouquinho mais. Até porque além da câmera absurda, no quesito de potência, meu parceiro, não tem nem o que falar. Bom, então no vídeo de hoje vamos ver se a Samsung conseguiu manter tudo isso nesses carinhas aqui Ou se ela cagou no pau. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro review. E pra você que não quer perder nenhuma oportunidade, eu peguei esses celulares aqui no nosso grupo de promoção, onde a gente tinha lançado uma oferta, simplesmente foi absurda. Além do preço tá muito bom, eu comprei e ele chegou muito mais rápido. Pra vocês terem ideia, eu comprei num dia e no outro dia já chegou. Então, além dos links dos celulares, eu vou deixar os links dos nossos grupos aqui na descrição. E vamos começar pelo principal, que é claro, é o seu like. Porque na moral, esse vídeo deu um trabalho do caramba. E não, esse vídeo não é patrocinado, tô ganhando um centavo. Eu comprei esse produto porque vocês me pediram horrores pra fazer review dele quando ele lançasse. Então deixa o like e comenta aí qual outro celular vocês querem que eu traga review. Mas, começando pelo unboxing, cara, Samsung, que caixa lixo que veio nesses celulares. É uma caixa extremamente simples, bem basicona. O A36 ele abre de um jeito diferente e o A56 é aquele unboxing padrão. Tirando a parte de cima, basicamente vem o manual de instrução, aquele pingolinzinho pra você tirar o chip, e embaixo do celular vem acompanhado um cabo e obviamente um carregador de 15 watts, que inclusive é um carregador bem bunda, mas pelo menos vem um carregador. E é claro, agora indo pro celular, ele vem nesse tipo de cetim, que inclusive já tem algumas informações sobre o celular, que é só abrir e já vem o bonitão. Falando agora do ponto principal, que é o preço, que não tem o menor sentido. Isso porque, como eu falei, a gente tem dois celulares aqui, o A36 e o A56. O A36 hoje em dia tá na faixa aí dos seus R$1.800 a R$2.100, o que pro propósito desse celular é um preço bem alto. Ele é um celular de entrada caminhando para intermediário e na média de preço ele tá na faixa aí dos seus R$2.100. E aqui começa o ponto que não tem o menor sentido, porque o A56, que já é um intermediário que começa a caminhar para um topo de linha, ele tá em torno de R$2.100 a R$2.400. Só que a diferença é que você facilmente encontra ele na casa aí dos seus R$2.300. Qual é a lógica de você lançar um celular que é extremamente superior ao outro por praticamente o mesmo preço? Cara, juro, parece que a Samsung não quis vender o A36 e só focou no 56. Mas a questão aqui é, eles realmente valem a pena? E aqui a gente já vai pro principal, com relação à qualidade de construção deles. E aqui eles são bem diferentes, mas são parecidos. No quesito de design, sendo muito honesto, eles ficaram muito parecidos. A diferença em comparação com os anteriores vai ser mais com relação a essas bordas que tem nas câmeras, que muita gente criticou, mas eu particularmente achei lindo. Cara, sério, o celular ficou com um design muito mais bonito e foi uma ideia genial, porque a Samsung tava ficando com celulares extremamente parecidos. Nesse caso aqui foi um diferencial bem simples, mas cara, eu gostei muito. Já com relação à qualidade de construção, como eu falei, aqui eles são bem parecidos, mas são diferentes. Isso porque aqui no caso dos dois, eles são feitos em vidro, eles são bem premium. O A36 ele é um pouquinho mais leve, isso porque nas bordas ele aqui é feito em plástico, enquanto esse cara aqui é feito em alumínio. E fica bem nítido a diferença, cara. Quando você olha para as laterais, o A56 ele tem uma pegada um pouco mais escovada, enquanto no A36 ele tem a lateral um pouco mais opaca. E a diferença de peso entre os dois é bem nítida. Não é nada absurdo, mas você consegue perceber. Além disso, o vidro que é utilizado aqui é um vidro muito bom, que no caso é o Gorilla Glass Victus Plus, que no caso vai trazer uma resistência muito boa. Além disso, eles já trazem proteção IP67, que é aquela resistência à água. Só que, cara, por R$1.800, um celular com lateral feito em plástico, isso aqui é sacanagem, Samsung. Já que na parte da frente eles são idênticos. Cara, olhando pra esse vídeo, você sabe me dizer qual é qual? É exatamente isso. Eles são extremamente parecidos e, na verdade, eles têm exatamente as mesmas configurações quando tá relacionado à tela. No caso aqui, a gente tem uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED com 120 Hz. E nesse caso aqui não tem nada a reclamar. É uma tela muito boa. Reprodução de cor é simplesmente maravilhosa. O nível de brilho também é muito bom. A única leve diferença que é praticamente imperceptível é que no caso do A56, ele tem bordas um pouquinho mais finas, mas provavelmente é praticamente imperceptível. E como eu falei, elas no caso são telas maravilhosas. A saturação dela é incrível. O nível de contraste é ideal. Para jogos é simplesmente absurda. E aqui no caso não tem o que reclamar. Mas agora, e no quesito principal desses celulares, que são as câmeras. Já falando do segundo ponto principal desses carinhas aqui, que é com relação às câmeras. E cara, aqui eu já dou um spoiler. Realmente, as câmeras deles melhoraram muito. Principalmente a desse cara aqui, velho. A qualidade ficou muito boa. Eu fiquei chocado. Aqui no caso do conjunto de câmeras, elas são muito parecidas.
parecidas, então aqui no caso a gente tem dois celulares com a câmera principal de 50 megapixels, com uma lente de abertura de f1.8 e também com uma macro de 5. E eu já adianto, a macro é muito ruim. Cara, eu particularmente já não gosto da câmera macro, eu acho ela extremamente inútil, mas especificamente essa realmente eu não gostei do resultado. A diferença entre eles vai ser com relação ao ultra-wide, que no caso esse aqui vem com uma de 12 e esse aqui vem com uma de 8. E realmente a gente percebe que ele consegue captar um pouquinho mais de detalhe, mas não é uma diferença tão grotesca assim no resultado. Com relação a fotos, eles sim são bem diferentes. Por incrível que pareça, embora eu achei para vídeo o A56 mais saturado e também com contraste mais elevado, para foto em si ele é um pouco mais controlado. Ele tende a trazer uma foto um pouco mais clara e ele tende a trazer um contraste mais pro claro, ou seja, em pontos brancos ele tende a estourar mais. Já aqui no A36 ele consegue controlar um pouco mais isso, mas a gente percebe que ele tem uma imagem um pouco mais escura. Então a gente percebe que a foto ela fica um pouquinho mais escura e principalmente ele tende a trazer um contraste que tende a ir um pouco mais para pontos pretos. Ou seja, esse aqui vai tender a estourar em pontos claros e esse aqui vai tender a estourar muito em pontos pretos. Ou seja, eu tirei uma foto com o meu mouse que é preto nessa câmera aqui e cara, eu percebi realmente que ele capta muito bem os detalhes. O meu tênis também, ele fica tipo assim muito escuro, enquanto esse aqui ele consegue controlar mais. Já nesse caso aqui, no meu tênis que era branco, na verdade que era da minha namorada, que é rosa, no cadarço que é branco, esse aqui estourou absurdamente em comparação com esse. Além disso, como eu falei, a câmera macro em si é muito ruim deles, eu não gostei. A câmera ultra-wide é ok, não é nada absurdo. O único ponto que eu percebi é que realmente o A56 ele tende a trazer uma saturação mais elevada e às vezes até um pouco desnecessária. Então, por exemplo, o meu estúdio aqui, ele é azul, mas ele não é um azul absurdo. E ele aqui, ele tende a trazer um azul mais forte. Mas a principal diferença vai estar na gravação. Bom, gravando agora com o A36, essa aqui é a qualidade da câmera frontal dele. E, cara, sendo muito honesto, eu gostei muito. Olha essa qualidade aqui. Cara, ficou absurda. A saturação tá muito boa. O nível de desfoque também, mas ela não tá estourando a luz, não tá um ambiente tão escuro assim. E olha isso. Ela não consegue focar tão bem assim na câmera frontal, mas cara, levando em consideração que ele vai ser um celular intermediário, tá muito boa essa qualidade. De verdade, a Samsung melhorou muito nessa câmera frontal. A qualidade, na minha opinião, tá absurda. Olha a minha textura de pele. Mano, olha o nível de saturação atrás, tá muito boa. Cara, e só pra vocês entenderem o nível de comparação, agora eu tô gravando com o S24 Ultra. Olha essa qualidade aqui, eu vou ser muito honesto, no quesito de saturação, a qualidade em si tá absurda. Pô, olha esse nível de foco dessa câmera frontal. É muito boa. Mas agora a saturação do S24, mano, que saturação merda em comparação com as outras. Desculpa, cara. Tipo, a qualidade tá muito boa, isso aqui é incomparável. Olha isso, estoura muito menos, consegue controlar muito melhor esses pontos de luz em excesso. Não tem nem comparação. Como eu falei, a qualidade em si na imagem, nível de foco, muito mais absurdo. Mas, cara, a saturação em si, olha isso, eu tô parecendo um Simpsons nessa câmera, velho. Puta que pariu. Então, realmente, a Samsung fez um bom trabalho no A36 e no A56, porque ela conseguiu controlar muito melhor isso. Olha essa qualidade, cara. Tá bizarro. Já essa aqui é a qualidade de gravação da câmera traseira do A36. Essa é a qualidade que você vai conseguir. Eu tô na minha iluminação, no meu estúdio. Ali a gente tem uma câmera profissional. Aqui a gente tem a qualidade da câmera do A36. Inclusive, essa aqui é a qualidade de áudio que você vai conseguir dessa câmera. Esse microfone é na câmera. Aqui essa é a qualidade de áudio do A36. E esse também é a qualidade de imagem. Sendo muito honesto, eu achei uma imagem boa. Cara, principalmente em comparação com o A35, a gente percebe um pouco mais de detalhamento. Não só isso, ele ficou menos escuro. Com relação ao autofoco, é um autofoco bom, levando em consideração que é uma câmera intermediária, ela consegue trazer um bom nível de desfoque, uma boa iluminação e um bom resultado. Sendo muito honesto, até para gravar conteúdo já é um bom começo. Rapaziada, só um adendo, eu vi aqui a qualidade agora do A36 de novo. Cara, levando em consideração que ele vai abaixar de preço, tipo, essa câmera tá muito boa mesmo, eu não tô de sacanagem. Cara, a iluminação ficou muito boa, o nível de desfoque no fundo ficou, tipo, muito bom. E não só isso, cara, a coloração ficou muito bom. Eu fiquei chocado com o resultado que eu consegui com essa câmera. Já essa aqui é a qualidade do A56 e, cara, sendo muito honesto, embora ela seja uma câmera que consiga captar um pouco mais de detalhe, na minha opinião, isso é bem nítido em comparação com a 36, a câmera ela parece que ela consegue ter um pós-processamento, ela consegue pegar um pouco mais de detalhe da imagem, mas cara, um ponto que eu não gostei foi o próprio pós-processamento, isso porque como dá pra perceber nessa imagem aqui, a qualidade em si do A56 é boa, mas ele ficou com uma saturação muito ruim e o resultado, inclusive, eu preferi mais do A36 do que o A56, porque se liga, olha como minha pele tá muito mais amarelada, o nível de contraste tá muito mais excessivo. Cara, os pontos pretos são, tipo, absurdos aqui, minha barba, meu bigode, meu cabelo, tá tudo, tipo assim, um contraste muito mais forte e desnecessário. Então o resultado em si da câmera não ficou tão bom quanto, mas no quesito, por exemplo, qualidade, ela é muito boa. O nível de autofoco, cara, é um resultado muito bom. A câmera em si tem um autofoco muito bom. Mas, cara, realmente a Samsung pecou bastante, novamente, no pós-processamento, que inclusive, o pós-processamento dessa câmera parece muito o pós-processamento da câmera frontal do S24, onde ela coloca um contraste muito elevado, que é desnecessário, e uma saturação também
também muito desnecessária, que tende a ir muito para um tom quente. Então por isso que minha pele fica muito amarelada. E para um efeito comparativo, agora essa é a qualidade do S24 Ultra, cara. Eu vou pedir pro editor colocar a imagem tanto do A36 e do A56 do lado pra gente comparar como é que fica o resultado pau a pau com uma câmera topo de linha da Samsung. E realmente a gente percebe que o S24 é bem injusto porque ele traz uma suavidade muito melhor, um nível de saturação muito bom. Mas cara, eu posso falar que o resultado do A36 não ficou tão longe no quesito saturação, contraste e até um pouco do nível de desfoque do S24 Ultra. Obviamente, é um celular que consegue captar muito mais detalhe, autofoco, meu irmão, nem se fala, mas assim, levando em consideração que é um celular de entrada comparado a um celular de extremo topo de linha, é um resultado muito bom de câmera. Então, novamente, editor, coloca aqui do lado os dois vídeos rolando, do A56 e do A36, centraliza bem a câmera e, cara, esse vai basicamente ser o resultado. Essa é a qualidade do S24 Ultra, essa é a qualidade do A36 e essa é a qualidade do A56. Cara, realmente, eu gostei muito do resultado dessas câmeras, levando em consideração que são celulares intermediários. Agora, vamos imaginar que você não tem um cenário daquele, não tem uma iluminação daquela. Vamos ver se realmente a gente consegue extrair uma boa qualidade desses celulares e detalhes, se eles vão manter uma qualidade boa, mesmo não estando numa iluminação profissional. Então na minha sala não tem nenhuma luz profissional, aqui é a luz do dia, e vamos ver qual vai ser o resultado deles. Essa aqui é a qualidade do S24 Ultra, e vamos comparar agora com o A36 e o A56. Já agora, essa aqui é a qualidade do A36 que a gente vai conseguir sentar numa iluminação profissional, sentar num estúdio profissional, e cara, sendo muito honesto, ainda assim, eu gostei muito da qualidade dele, cara. A suavidade que ele deixou na pele é muito boa, o nível de contraste, na minha opinião, tá ideal, o nível de saturação tá ideal, não tá nem absurdamente saturado, mas tá no nível certo e o nível de contraste também tá muito bom. Então a Samsung, cara, ela melhorou muito em comparação com a A35. Olha o resultado que a gente consegue. E detalhe, novamente, não estou numa iluminação profissional. Ali é a luz do dia e aqui é a minha sala. Mano, eu gostei muito. Já agora, essa é a qualidade do A56. Cara, aqui a gente percebe que sem estar numa iluminação profissional, ele consegue se manter um pouquinho melhor no quesito de desfoque e também de detalhamento. O único problema é que ele mantém ainda muito aquele problema de trazer um contraste em excesso. Então, por exemplo, novamente, minha cara, pontos pretos, ele tá muito em excesso, na minha opinião, ainda, mas a gente percebe, por exemplo, se a gente analisar o fundo em comparação com o A36 e com o S24, ele tem um desfoque muito bom, muito melhor do que do A36. Além disso, a gente percebe também que o nível de detalhamento dele é bem superior. O único problema que ele manteve nessa câmera é, novamente, o excesso de saturação, na minha opinião, e também um pouco do excesso de contraste. Mas ainda assim, é uma câmera muito boa. E só um detalhe que eu esqueci de falar, eles sim, gravam em 4K 30 FPS, gravam em Full HD também a 60, e não só isso, eles já vêm com o Galaxy AI, que sendo muito honesto, nem é um ponto que eu quis me aprofundar muito, porque eu não acho que é um ponto válido. Embora sim, ele seja uma funcionalidade muito boa e muito prática, mas assim, eu não considero um ponto absurdo e nem um ponto que eu consideraria, nossa, é algo que vale a pena comprar por isso, porque, sendo muito honesto, ele não tem nada de uma função que qualquer outra ferramenta faça. Hoje a gente encontra milhares de ferramentas gratuitas com inteligência artificial que conseguem fazer um trabalho tão bom quanto. Obviamente, em alguns casos, o Galaxy AI, ele se destaca bem, inclusive em comparação com o iPhone, cara, ele dá um pau. E realmente é uma funcionalidade prática pro dia a dia, para caso você queira remover alguma coisa rápida, caso você queira modificar alguma coisa na imagem, ele acaba sendo muito mais prático e acaba sendo uma mão na roda também. Já o ponto principal desses celulares aqui, que é com relação à especificação, que no caso, como eu falei, era um dos pontos principais desses celulares, ainda mais pelo preço. Que no caso do A36 a gente tem um celular com 6 ou 8 GB de RAM, e no caso do A56 a gente tem um celular só com 8 GB de RAM, e os dois variam entre 128 a 256 GB de armazenamento, o que, sendo muito honesto, é uma configuração ok. Além disso, vale ressaltar que a memória RAM do A56 é mais rápida em comparação com o A36. E agora o ponto principal, que é com relação ao processador, meus senhores. E cara, que diferença! Aqui no A36, sendo muito honesto, eu fiquei extremamente decepcionado. Isso porque esse carinha vem simplesmente com o Snapdragon 6 Gen 3. É um processador ruim? Não. Mas o que muda em comparação com o anterior? Praticamente nada. Cara, quando a gente analisa em comparação com o A35, que vinha com o Exynos 1380, ele tem praticamente o mesmo desempenho. E digo mais, em alguns casos ele consegue ser até pior do que o A35. Cara, quando a gente analisa testes como, por exemplo, o Geekbench, o A35 consegue ser superior. Embora no Dutu esse aqui consiga ter uma performance um pouco melhor, cara, a diferença é muito mínima. Já olhando o A56, aqui sim a gente tem uma baita mudança. Isso porque no A55 ele vem com o Exynos 1480 e aqui no caso ele vem com o Exynos 1580. E aqui sim, meus senhores, a gente tem uma melhora significativa de potência. Quando a gente começa a analisar as performances deles em testes de benchmark, esse cara consegue trazer 20, 30% a mais de performance. O que, cara, ele já era um processador muito potente e ele conseguiu ficar ainda mais. E não só isso,
isso torna ele cada vez mais um celular mais concorrente pela faixa de preço. Isso porque quando a gente analisa outros modelos, ele não é o mais potente. A gente tem modelos como, por exemplo, o Poco X6 Pro, que realmente traz uma potência absurda pelo preço, até o Poco F6, mas ainda assim é um celular extremamente potente, que já dá conta de jogar games extremamente pesados. E cara, a diferença dele pro A36 é grotesca, até na hora de configurar. Esse celular ele consegue ser muito mais rápido pro dia a dia. Performance não necessariamente é só para jogos. Então, cara, ele é um celular muito mais rápido, responde muito mais rápido, funciona com muito menos travamento, além de, é claro, ser potente o suficiente já para rodar aquele joguinho bem pesado. Mas a questão é, eles realmente valem a pena? E a resposta é sim e não. A realidade é que o A36 não vale nem um pouco a pena. Como eu falei, parece que a Samsung lançou esse celular exatamente para não vender e enfatizar o A56, porque, cara, se a gente analisar na prática, o A35 e o A36 são exatamente os mesmos smartphones. A diferença de potência dele é ridícula, como eu falei, eles são praticamente idênticos no nível de potência, tem as mesmas especificações, tem a mesma tela, a mesma qualidade de construção. A única coisa que muda e que eu percebi que é perceptível é com relação às câmeras, principalmente a câmera frontal. A câmera traseira mudou, principalmente quando se trata do pós-processamento. O A35 ele tinha uma câmera bem mais escura, mas a qualidade ainda era boa. O A36 conseguiu melhorar um pouquinho mais, mas cara, falar que isso vale 500, 700 reais a mais de diferença, eu não acho que vale a pena. E é por isso que realmente o A56 acaba valendo a pena, porque o preço dele tá muito próximo em comparação com o A55. Bom, em promoção eu encontrei ele por R$ 2.200, o que em comparação com o preço do A55, que é em torno de 1.800, não é uma diferença tão grande assim. Além disso, ele tem um processador mais potente, embora ele mantenha as mesmas especificações, mesma qualidade de tela, mesma quantidade de memória RAM, mesmo armazenamento, ele também mudou um pouquinho nas câmeras e, novamente, principalmente a frontal mudou bastante e, novamente, a diferença de preço não é tão grande e é por isso que ele acaba valendo muito mais a pena. Mas comenta aí o que vocês acharam deles. Eu vou deixar o link não só deles, como também do A55 e do A35, que ainda estão valendo muito a pena. E comenta aí outros celulares que vocês querem que eu traga review. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais e eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!